Nessa aula, nós vamos estudar o princípio das trocas de calor, que no livro de vocês está começando na página 83. Essa é mais uma aula de física com teoria e alguns exemplos. Nós vimos nas nossas últimas aulas que quando ocorre uma transferência de energia entre dois corpos, nós dizemos que ocorreu uma transferência de calor. O calor nada mais é que essa energia térmica que flui de um corpo para outro, desde que eles estejam em temperaturas diferentes. O corpo mais quente é aquele que vai transmitir, fornecer energia para o corpo que está mais frio. Quando isso acontece, a gente tem duas possibilidades como consequências. A primeira possibilidade é uma mudança na temperatura dos dois corpos. Aquele que perde energia fica com temperatura mais baixa e aquele que recebe a energia fica com a temperatura mais alta. Para calcular a quantidade de energia que foi responsável por essa variação na temperatura do corpo, nós podemos utilizar essa expressão que está aqui ao lado, que se chama calor sensível, justamente para calcular a quantidade de calor que é responsável por fazer com que um corpo que tenha massa M e calor específico C tenha uma variação de ΔT na temperatura. Então, o cálculo da quantidade de calor sensível é a multiplicação da massa do corpo pelo calor específico da substância da qual ele é feito e também multiplicando ali o quanto que a temperatura dele irá variar. No entanto, nós vimos também que quando ocorre transferência de energia térmica entre dois corpos, uma outra consequência possível é a mudança de estado físico. E nesse caso, não ocorre variação na temperatura. Enquanto está ocorrendo a mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante. E nesse caso, para calcular qual é a quantidade de calor necessária para provocar a mudança de estado físico de um corpo, a gente vai utilizar essa expressão que se chama calor latente. Então, para calcular a quantidade de calor latente, é muito simples. Basta que a gente multiplique o calor latente da substância para a mudança de estado que ela irá sofrer. Então, existe calor latente de fusão, calor latente de vaporização. E, no caso, esse calor latente de fusão ou vaporização sempre é informado por unidade de massa. Então, por exemplo, 80 calorias por grama. Então, se eu tenho um objeto que tem 100 gramas de massa, e eu preciso saber a quantidade de calor que esse objeto precisa receber para uma mudança de estado, eu vou multiplicar a massa do meu objeto pelo valor do calor latente dele. Então, a gente vai daqui a pouquinho fazer alguns exemplos, tanto do cálculo de calor sensível quanto do cálculo de calor latente. Nesse nosso exemplo, nós temos a seguinte situação. É um experimento e nesse experimento 50 gramas de gelo que estavam inicialmente na temperatura de menos 50 graus Celsius é aquecido até ser totalmente vaporizado. Então, aqui ao lado nós temos um gráfico representando tudo que vai acontecer com essas 50 gramas de gelo, desde o momento em que ele estava na temperatura de menos 50 até o momento em que ele já está totalmente vaporizado na temperatura de 100 graus Celsius. Então, vocês percebam que o gráfico tem ali destacadas duas cores, Então, algumas transformações são transformações em que a gente observa a temperatura variando e outras transformações a gente não observa a temperatura variando. Então, nós temos, num primeiro momento,
esse cubo de gelo está saindo da temperatura de menos 50 e aumentando o valor da temperatura até que chegue no valor de zero. Aí, quando chega no valor de zero, começa a acontecer uma mudança de estado. Uma mudança de estado que a gente chama de fusão, que é justamente a transição do estado sólido para o estado líquido. Percebam que é muito importante que quando está ocorrendo a fusão, a temperatura se mantém em 0 graus Celsius e toda aquela quantidade de calor que vai sendo recebida pelo gelo vai sendo utilizada justamente para fazer a fusão. E a fusão nada mais é que uma forma de ir separando as moléculas que estavam bastante unidas enquanto a água estava no estado sólido. E aí, à medida em que então essa água vai derretendo, né, o gelo vai derretendo e se transformando então em água, a gente vai tendo esse processo aí da fusão. Quando todo esse processo termina, então todo o gelo foi derretido, se a gente continuar fornecendo calor para esse agora água, né? Essa água vai começar a aumentar a temperatura. Então a gente observa ali uma mudança de temperatura de 0 até 100 graus Celsius. Quando atinge os 100 graus Celsius, nós temos uma outra transição de estado, agora do estado líquido para o estado gasoso, que a gente chama de vaporização. Então vocês percebam que nós temos 4 etapas mostradas aí durante o aquecimento. Uma mudança de temperatura, uma mudança de estado, outra mudança de temperatura e outra mudança de estado. E o que é pedido que a gente calcule aqui para esse exemplo é a quantidade de calor que deve ser fornecida para completar cada etapa. Então, cada uma dessas etapas, quanto de calor seria necessário. Para que a gente possa fazer esse cálculo, são fornecidos alguns dados. Então, a gente tem aqui o Czinho do gelo. O que é o Czinho do gelo? O calor específico do gelo. Então, que seria meia caloria para que cada grama de gelo aumente sua temperatura em 1 grau. Então, é necessário meia caloria para cada grama fazer essa mudança de temperatura. Temos também o calor latente de fusão do gelo. E aí, no caso, seriam 80 calorias por grama. Então, cada grama de gelo precisa receber 80 calorias para sofrer esse processo de fusão. E depois que esse gelo já se transformou em água, para que essa água aumente a temperatura, precisamos de 1 caloria por grama, né? Para cada grama de água aumentar em 1 grau a temperatura, ela precisa receber 1 caloria. E por fim, para que essa água se transforme em vapor, a gente vai precisar de 540 calorias por grama. Então, com todas essas informações, a gente vai poder, né, finalmente, calcular a quantidade de calor que deve ser fornecida em cada etapa para que todas essas coisas aconteçam. Então, a gente vai calcular inicialmente o aquecimento do gelo, a quantidade de calor que a gente deve fornecer para que o gelo saia da temperatura de menos 50 graus Celsius e chegue na temperatura de 0 graus Celsius. Como a gente tem uma mudança de temperatura acontecendo, nós vamos utilizar para o cálculo da quantidade de calor essa expressão que a gente conhece também como quantidade de calor sensível. E o que a gente vai precisar fazer então? Vamos precisar multiplicar a massa de gelo pelo valor do calor específico do gelo e pelo tanto que a temperatura do gelo variou. Então, a massa do gelo era 50 gramas, o calor específico do gelo, meia caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura que ocorreu nessa nossa primeira etapa
foi do valor de menos 50 até o valor de zero. O cálculo do ΔT é valor de temperatura final menos valor de temperatura inicial. Então, a gente coloca isso aqui entre parênteses, né? E multiplicando, então, essas três partes aqui da nossa expressão, nós chegamos ao resultado de 1.250 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária para a gente fornecer para essas 50 gramas de gelo saírem de menos 50 graus e chegarem em 0 graus Celsius. Depois que atingiu a temperatura de zero, a gente vai ter a nossa segunda etapa, aí que é a fusão. E aí nós vamos precisar calcular a quantidade de calor necessária para que a fusão aconteça. Nesse caso, né, como a gente não tem uma variação de temperatura, nós vamos utilizar a expressão massa vezes calor latente. No caso, né, calor latente de fusão, já que é a fusão que nós estamos calculando. Multiplicando então a massa de gelo pelo valor do calor latente de fusão, a gente descobre que a quantidade de calorias necessárias, né, para completar esse processo de fusão é 4.000. Então, já calculamos a quantidade de calorias do primeiro pedaço, né, da primeira etapa, e agora, na segunda etapa, precisamos de mais 4.000 calorias. Vamos agora para a terceira etapa do nosso processo de aquecimento, que é agora, então, aquele gelo derretido que vai começar a ser aquecido. E a temperatura inicial seria de 0 graus Celsius e chega até uma temperatura final de 100 graus Celsius. Como a temperatura variou, para calcular a quantidade de calor, vamos utilizar a expressão de quantidade de calor sensível e, né, substituir novamente a massa daquele gelo derretido, que continua sendo 50 gramas. Percebam que a massa, embora num determinado momento fosse gelo e depois passou a ser água líquida, a massa é sempre 50 gramas. Essa massa não vai mudar. Então, a gente vai multiplicar o valor da massa pelo calor específico da água agora. Porque agora, né, a substância já não é mais gelo, agora ela já é água. E fazendo então a multiplicação da massa pelo calor específico da água e pelo quanto que a temperatura variou, a gente calcula que a quantidade de calor necessária para completar a terceira etapa é de 5.000 calorias. E por fim, a última etapa é a vaporização de toda essa água que atingiu a temperatura de 100 graus Celsius. Para calcular a quantidade de calor necessária, a gente vai multiplicar a massa de água pelo valor do calor latente de vaporização. Fazendo esse cálculo, nós chegamos num valor de 27.000 calorias. Então, em cada uma dessas etapas, essas são as quantidades de calor que a gente teria que fornecer para que a etapa acontecesse. Se a gente somasse todas essas calorias, a gente teria a quantidade total de calor que precisaria ter sido fornecida para que o gelo saísse de menos 50 graus Celsius e chegasse, né, no estado de vapor a 100 graus Celsius. Nos nossos cálculos de quantidade de calor, nós temos uma convenção de sinais. Todas as vezes que o corpo estiver recebendo calor, a gente vai dizer que o calor, a quantidade de calor é positiva. E todas as vezes que o nosso corpo estiver perdendo calor, ou energia térmica, né, a gente vai dizer que a quantidade de calor foi negativa. Então, todas as vezes que nós estivermos calculando, a gente vai ter isso presente, né? Esse último cálculo que nós fizemos, por exemplo, como era sempre uma quantidade de calor que o gelo estava recebendo, portanto, sempre a gente colocaria sinal positivo, né? Porque o gelo estava recebendo aquela energia. Na página 83,
vocês têm lá a definição de o que é um calorímetro. Calorímetro é um recipiente onde a gente vai poder observar transferência de energia térmica entre objetos colocados ali. Na maior parte das vezes, o calorímetro é formado, né, constituído de materiais isolantes térmicos, como isopor, por exemplo, às vezes madeira, né, varia assim um pouquinho. Então, nesse nosso desenho, que está aí exemplificando, nós teríamos um calorímetro que é de isopor e no interior do calorímetro nós teríamos alguns objetos, né, e com temperaturas diferentes, e esses objetos estariam trocando calor ali entre eles. Os objetos com temperaturas maiores estariam fornecendo energia para aqueles com temperaturas menores. O nosso calorímetro, quando ele é um calorímetro ideal, ele não troca energia com os objetos que estão no interior dele. Mas, né, no nosso dia a dia, né, na realidade, muitas vezes isso acontece. Então, também o calorímetro, às vezes, recebe calor, fornece calor para algum objeto que está em seu interior. Quando a gente precisar calcular a quantidade de calor que o calorímetro perdeu ou recebeu, a gente pode, para esse cálculo, utilizar a própria definição de capacidade térmica, que a gente aprendeu algumas aulas atrás, de forma que, para calcular a quantidade de calor que o calorímetro transferiu, a gente deve multiplicar a capacidade térmica desse recipiente pela variação de temperatura sofrida por ele. Então, quando existir, né, uma variação de temperatura no nosso calorímetro, a gente vai fazer esse cálculo, né, multiplicar a capacidade térmica dele pelo ΔT e vamos saber quanto de calor que ele recebeu ou perdeu. Quando o cálculo for positivo, vai indicar uma quantidade de calor recebida e negativo, uma quantidade de calor perdida. Então, esse esquema que também está representando um calorímetro, né, aqui na nossa imagem, a gente observa que dentro desse calorímetro a gente tinha dois objetos e o objeto A estaria transferindo calor para o objeto B e para o calorímetro também. Então, tanto o calorímetro quanto o objeto B estariam com temperaturas menores que o objeto A e, portanto, estariam recebendo calor desse objeto. E para calcular a quantidade de calor total trocada entre eles, a gente teria que somar, né, as quantidades ali que o A forneceu com as quantidades recebidas pelos outros dois corpos, né, o corpo B e o próprio calorímetro. E se a gente faz isso, e a gente poderia, né, fazer essa soma, lembrando, né, que o corpo A estaria perdendo calor, então o valor da quantidade de calor perdida pelo A seria um valor negativo, e o B e o C, que estariam recebendo esse calor, na hora que a gente fosse calcular, a gente veria que eram quantidades de calor positivas. E fazendo a soma, a gente iria perceber que isso dava zero. Por quê? Porque a quantidade de calor que um perde é a quantidade que os outros recebem. Só o sinal ali é que vai ficar trocado, né? O que perde fica com sinal menos, os que recebem ficam com sinal positivo. E como exatamente aquilo que um perdeu é o que os outros vão receber, cada um recebe uma parte, né? Mas juntando tudo que eles recebem, a gente observa que é exatamente aquilo que o outro perdeu. De forma que, se a gente faz a soma, a gente acaba chegando no valor igual a zero. Isso é verdade para uma situação em que a gente não tenha esses objetos recebendo ou perdendo energia para o ambiente.
Então, imaginando que nós temos essas trocas acontecendo apenas ali dentro do calorímetro, né? Envolvendo ali o calorímetro e os objetos que estão em seu interior, sem que haja trocas com o ambiente externo. Isso sendo assim, aquilo que o A perder vai ser aquilo que os outros vão receber. Fazendo a soma, vai acabar cancelando ali, né? Porque uma parte é sinal positivo, outra parte vai ser sinal negativo. E aí a gente chega que essa soma tem que ser igual a zero. Quando isso acontece, a gente tem várias possibilidades, né? Vários casos que podem acontecer, então, de um corpo transferindo energia térmica para outro corpo. Então, o primeiro caso que a gente vai mostrar aqui graficamente, né, um exemplo, é quando a gente tem dois corpos que estão trocando calor e não ocorrem mudança de estado, apenas variações em suas temperaturas. Então, vejam nesse gráfico, né, o corpo A tinha uma temperatura TA maior que a temperatura do corpo B. Quando eles são colocados ali em contato, o corpo A começa a fornecer energia para o corpo B. Com isso, a temperatura do A vai diminuindo. Por outro lado, o corpo B que vai recebendo o calor vai tendo sua temperatura aumentada, até que os dois atingem a mesma temperatura, que é chamada temperatura de equilíbrio. Quando os dois ficam na mesma temperatura, acaba a transferência de energia, né? Porque a transferência de energia, né, a transferência de calor, ela só acontece quando as temperaturas dos dois são diferentes. Depois que os dois atingem o mesmo valor de temperatura, cessam as transferências de energia térmica, ok? Então, nesse caso, né, se a gente for fazer a soma de calores trocados, a gente tem o calor que o A perdeu somado com o calor que o B recebeu. E a quantidade que o A perdeu é exatamente a quantidade que o B recebeu, porque, né, eles estão ali isolados, então o que um perde é o que o outro ganha. A soma, então, desses dois aí precisa ser igual a zero. Vamos agora fazer um exercício que está na página 84 do livro 3, né, de vocês. É o exercício 43. Então, a situação é a seguinte. A Nelise lava a sua garrafa térmica com água filtrada a temperatura de 20 graus Celsius. Coloque, então, na garrafa uma porção de 200 gramas de café que acabara de coar a uma temperatura inicial de θ0. Considerando-se a capacidade térmica da garrafa 100 calorias por grau Celsius, o calor específico sensível do café, 1 caloria por grau Celsius, e, após algum tempo, a temperatura de equilíbrio do sistema garrafa-café ter atingido 60 graus Celsius, pode-se afirmar que o valor de θ0 em graus Celsius é de quanto? Então, pessoal, quando a gente tem exercícios que tratam de trocas de calor, é importante que a gente identifique quais objetos estão trocando calor. Nesse caso, né, a gente tem a garrafa térmica e o café, certo? Então, o café, que está mais quente que a garrafa, ele vai começar a perder calor e a garrafa vai começar a ganhar esse calor. Então, a gente vai ter ali que a soma do calor perdido pelo café com o calor recebido pela garrafa precisa ser igual a zero. E é assim que a gente monta o nosso exercício, né? Que a gente consegue organizar ali o que está acontecendo. Então, um perdendo, o outro ganhando. A soma disso daí tudo precisa ser igual a zero. Como esses dois estão tendo variações em suas temperaturas, né? O café está esfriando um pouquinho, a garrafa está esquentando um pouquinho. Então, a gente vai utilizar para o cálculo da quantidade de calor que o café perdeu, a expressão M vezes C vezes ΔT,
E no caso da garrafa, que a gente não tem o valor da massa e do Czinho, mas ele informou ali a capacidade térmica da nossa garrafa, basta que a gente multiplique então essa capacidade térmica pelo ΔT. Lembrando que a capacidade térmica é massa vezes o Czinho, é isso, né? Mas no caso, como não foi informado para a gente, né, a massa e o Czinho, a gente vai utilizar o Czão, que é a capacidade térmica. E substituindo então os valores que nós temos ali, né, da massa de café, do calor específico do café, da capacidade térmica da nossa garrafa, a gente vai descobrir, né, a variação de temperatura ali, né, que aconteceu quando os dois trocaram calor. Então, a gente olhando aqui, né, na resolução que a gente tem do livro, né, o começo é exatamente o que a gente já tinha visto no slide anterior, e aí a gente vai substituindo para cada uma das coisas, né, os valores que o enunciado já trouxe. Então, a massa de café é 200 gramas, o calor específico do café vale 1. O ΔT para o café vai ser a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, né, do café ali com a garrafa, que é os 60 graus, menos o valor inicial, né, da temperatura que ele tinha dito que era o θ0. Somando ali, a gente vai ter o calor que a garrafa recebeu. Então, a garrafa tem capacidade térmica de 100 calorias por grau Celsius e o ΔT, né, a variação de temperatura que a garrafa sofreu, é o valor final de equilíbrio, 60 graus, menos os 20 graus, que era a temperatura inicial dela. E fazendo, então, essas substituições todas, a única coisa que a gente não sabe, né, é essa temperatura inicial ali do nosso café, né? Isso aí é a nossa incógnita. Então, a gente vai poder isolar, né, como se fosse o x, né, da nossa equação, vamos isolar o θ0 e descobrir o valor, né? Fazendo isso, a gente descobre que esse θ0 era de 80 graus Celsius. Um outro caso que pode acontecer quando nós colocamos, né, objetos com temperaturas diferentes em contato é que o calor perdido por um objeto acabe provocando a mudança de estado no outro corpo, né, que já estava numa temperatura de transição. Então vejam que no nosso gráfico a gente tem o corpo A, que estava numa temperatura mais alta que o corpo B, e esse corpo B, à medida em que vai recebendo calor do corpo A, não muda a temperatura dele. Por quê? Porque essa energia que ele vai recebendo do A vai provocando no B a mudança de estado físico, né? Ele já estava na temperatura correta e essa energia vai provocando a mudança de estado aqui no corpo B. Mais uma vez, a gente tem, né, o corpo A perdendo calor e o B recebendo. Só que agora, né, para calcular o calor perdido pelo corpo A, a gente vai utilizar a expressão que tem variação de temperatura, né, aquela nossa expressão de cálculo de quantidade de calor sensível, mas para calcular a quantidade de calor recebida pelo corpo B, nós vamos utilizar a outra, que é a expressão de quantidade de calor latente, porque o corpo B agora não está mais variando a temperatura, mas está mudando de estado físico. Um exemplo, né, desse tipo de coisa, a gente vai ver aqui, de novo, né, nós temos um cubo de gelo de 50 gramas. Vamos imaginar que agora o cubo está na temperatura já de transição, que é a temperatura de 0 graus Celsius. E ele é colocado dentro de um copo com 250 gramas de suco de laranja. Aí vem a pergunta, qual deverá ser o mínimo valor da temperatura do suco que permita a fusão completa do gelo?
né? Então, quanto que tem que ser a temperatura mínima ali para que o calor fornecido ali pelo suco faça, né, o gelo derreter totalmente. Nós temos então dois dados, que seria o calor latente de fusão do gelo e o calor específico do suco, né? Então, aí a gente tem que lembrar das duas perguntas que a gente precisa fazer quando a gente tem esse tipo de exercício que trata de trocas de calor. Então, quais são, né, os dois que estão envolvidos ali no caso? Aí tá fácil, né? É o gelo e o suco. Quem irá perder calor nesse caso? Então, a gente já sabe, né, que o suco está numa temperatura aí mais alta, porque, né, geralmente, né, o suco não vai estar ali no valor de 0 grau que o gelo estava. Então, quem irá perder calor vai ser o suco. E esse calor perdido pelo suco é que vai fazer o gelo derreter. Então, o gelo é que irá receber esse calor que o suco vai perdendo, né? Então, nós temos essa troca aí de calor entre os dois. E aí a gente já pode escrever, então, que a quantidade de calor que o gelo vai receber, somada com a quantidade de calor que o suco vai perder, precisa ser igual a 0. E nesse caso, ele está dizendo, né, que o gelo vai derreter. Então, essa quantidade de calor que o gelo recebe, para que a gente calcule, a gente vai precisar lembrar que é aquela quantidade de calor latente, quantidade de calor necessária para fazer o gelo mudar de estado, né? Passar do estado sólido para líquido. E a quantidade de calor que o suco irá perder vai provocar no suco uma variação de temperatura. Então, a gente pode escrever ali, né, no caso do gelo, a fórmula de calor latente, já que o gelo está passando, né, por uma mudança de estado, e vamos somar com a quantidade de calor que o suco está perdendo e fazendo com que o suco esfrie, né? A temperatura do suco vai diminuir, já que ela está perdendo calor para o gelo. O que nós temos de informação? Nós temos as massas, né, de cada um, a massa do gelo e a massa do suco. Temos também o calor latente de fusão do gelo, o calor específico ali do suco. E o que a gente vai precisar calcular seria essa temperatura inicial do suco, né? É isso que ele quer saber. Então, a gente vai substituir já, né, os valores que nós temos aqui: massa, calor latente, massa do suco, calor específico. Lembrando, né, que o suco vai chegar na temperatura de 0, que é a temperatura que o gelo estava e que é a temperatura final ali, né, já que o gelo vai ficar sofrendo aquele processo todo de fusão até o final. Então, a gente vai precisar considerar que 0 é a temperatura final do suco também. E vamos colocar aqui o TI, que seria a temperatura inicial do suco, como sendo a nossa incógnita. Fazendo o nosso cálculo, a gente vai conseguir determinar o quanto que tem que ser o valor dessa temperatura inicial do suco. Isolando, né, a temperatura inicial, resolvendo, né, aqui a nossa equação, a gente descobre que é 16 graus Celsius. Então, se o suco tiver essa temperatura, aquela quantidade, né, de 250 gramas de suco na temperatura de 16 graus Celsius, será capaz de fornecer a quantidade de energia necessária para que aquele cubo de gelo de 50 gramas derreta totalmente. Então, com isso, a gente consegue finalizar esse nosso segundo exemplo.